Tem curiosidade sobre as principais culturas agrícolas e a possibilidade do uso de drones nessas culturas? Se você tem essa curiosidade, fica ligado no vídeo que a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, essa é mais uma daquela série de aulas que eu já gravei no passado e que eu estou regravando aqui no YouTube a fim apenas da questão do conhecimento. Se você tem interesse em tirar sua carteira de piloto de drones agrícolas, você tem que entrar em contato com a GTEC Academy, que a gente envia a cotação e dá sequência nisso daí. Mas sem mais delongas, vamos começar a aula aqui. Vamos falar sobre as principais culturas e possíveis usos de drone nessas culturas especificamente, se faz sentido, se não faz sentido, enfim, vamos para lá. Bom, vamos começar aqui pelo algodão, né? Normalmente se aplica herbicida, inseticida, fungicida, regulador de crescimento e desfolhante em algodão. E é uma das que mais se utiliza aviões agrícolas, essencialmente em pulverizações de inseticidas, fungicidas e por aí vem o resto. Muito bem, é uma cultura bem interessante para o drone, sim, contanto que você tenha áreas menores, áreas de 50 até 100 hectares, é bem factível sim de realizar a pulverização com drone. Acima disso já começa a ficar muito inviável por questão de custo, né? E se forem áreas muito difíceis, complexas, montanhosas, etc., aí fica um pouco mais difícil para o avião e facilita um pouco a vida com o drone. Então é uma cultura muito boa de se aplicar, muito constante as pulverizações e ela é uma delas. Outra muito boa de se aplicar a soja, né? Tem muito pulverizador aí com drone indo para lavoura de soja, pulverizando áreas menores, áreas complexas, áreas difíceis, realizando pulverizações de inseticida, fungicida e até herbicidas em soja. O fato é que a soja é uma das áreas que mais se pulveriza com aviação. Mas isso em áreas muito extensas, lá na região do Mato Grosso do Sul, onde tem áreas muito extensas, com tiros longos, onde o avião faz muito sentido, né? Aí o drone já não conseguiria entrar em competitividade com esse tipo de aeronave. Então o drone vai muito para áreas menores, né? E a gente vai ver que isso é constante nas próximas culturas que a gente vai conversar, mas vai chegar algumas bem específicas onde o drone se encontra muito bem. E uma das sacadas da soja é justamente o benefício de quando você utiliza a aviação aérea, você não ter o amassamento da área. Então o trator vai lá na área e ele cria aquele rastro e vai aplicar 2, 3, 4, 5, 6 vezes na safra, vai simplesmente perder cerca de 3 a 5% da área, dependendo da complexidade dela. Então deixar de perder, no caso, né, 5% da área só porque você fez a pulverização com drone é muito interessante. Outra cultura muito interessante também que se utiliza muito da aviação para aplicação de ureia em grânulos, né, no arroz. Eu pessoalmente é uma cultura que eu não tenho muito contato, não tive muito contato nos 8 anos que eu trabalho com pulverização agrícola, apesar de que a ideia de que o drone aplicando em áreas menores, etc., faz muito sentido e provavelmente é isso que vai acabar acontecendo no arroz, tá bom? Então eu não consigo trazer muito mais informação além do que está aqui no slide para isso. Mas ao contrário do arroz, em cana eu já tive muita operação, já conheço muito bem de canavial. E o drone ele tem algumas sacadas muito interessantes que dão muito certo para cana. A primeira delas é serviço de catação, onde a gente faz aplicações em áreas menores, né, caçando as ervas daninhas e pulverizando apenas nas ervas daninhas. E a gente vê uma economia assim de 70, 80% de área de pulverizada, né? Justamente pelo fato de a gente estar fazendo catação. Então no lugar de chegar e aplicar em área total, a gente consegue fazer pulverizações localizadas com altíssima qualidade e com altíssimo controle de ervas daninhas. Outro tipo de pulverização muito utilizado em cana-de-açúcar e que o drone se encaixa muito bem, essencialmente nas áreas da buffer zone, das áreas de segurança, é pulverização de maturador. Então a gente vê aqui no estado de São Paulo, um estado onde eu muito operei já, né? Então a gente sabe que as áreas da cidade elas estão crescendo muito e está começando a restringir cada vez mais os canaviais. Então a área de buffer zone do drone, que é muito menor do que a do avião e do helicóptero,
né, do avião do helicóptero 500, 250 metros, dependendo de algumas questões, e a do drone de 30 metros, a gente já ganha uma área muito extensa passível de pulverização com esse equipamento. Uma cultura onde o drone se encaixou muito bem também na pastagem, né? Essencialmente em pulverizações de herbicida, porque a gente vê cada vez mais os passos eles estão se verticalizando, ou seja, eles estão querendo aproveitar o máximo de espaço possível dentro da área já possuída, né? Então, se ele já tem 50, 100 hectares, qualquer que seja o tamanho, eles querem otimizar o máximo possível esse pasto. E como que se tem feito esse trabalho? Pulverizando muito herbicida, e o drone ele consegue alcançar as gotas necessárias, essenciais, para que a gente tenha uma pulverização de herbicida com muitíssima qualidade e ainda com benefício do efeito downwash que o drone possui. Então é um equipamento que se deu muito certo. A gente vê que normalmente em pastagem eles segregam as áreas, né? Digamos que um produtor tem uma área de 500 hectares. Ele, em geral, ele não faz a pulverização nesses 500 hectares de uma vez só, assim como que a soja, o milho e outras culturas. Em pastagem, em geral, eles segregam e vão dividindo as áreas em vários talhões. Talhão de 20, de 30, de 50 hectares, qualquer que seja, né, a política da fazenda, mas é aí que o drone se encaixa muito bem. Porque o que eram para ser 50 hectares, na verdade acaba sendo 20 aqui, 30 acolá, e isso acaba encaixando muito bem nesse equipamento que dá certíssimo em áreas menores, né? Então um avião, um helicóptero muitas vezes vê áreas desse tamanho pequenas e acaba que não é nenhum serviço tão interessante para esse tipo de aeronave. E é aí que o drone chega e chega muito forte. Outra cultura também muito interessante, que eu já tive muita operação, é em floresta, né? Essencialmente com helicópteros fazendo adubação de NPK. Mas com drone, o que a gente vê? Onde se encaixa muito bem o equipamento nessa cultura? Eu vejo dois pontos essenciais para o drone. Os formicidas, né, grânulos, para a gente conseguir fazer essa dispersão desses grânulos dentro da floresta, né, com muita qualidade e concentrando em áreas específicas, que é necessariamente que precisa para se dispersar o formicida com qualidade, para que a formiga tenha interesse, né, sobre a isca. Pulverização de inseticida quando a árvore já está grande e tem algum tipo de infestação, e também limpeza de área fazendo pulverização de herbicidas. Então encaixa muito bem o drone nessas áreas, justamente porque floresta também, em geral, tem muitos talhões pequenos divididos. Então a gente não costuma ver muitas áreas tão extensas, né? Apesar de as extensões de floresta serem enormes, os talhões são divididos de forma pequena. E isso também acaba encaixando muito bem para o drone, e no nosso estado de São Paulo, que também tem muita área possível de realizar esse tipo de serviço. E por fim, duas culturas que o drone se encaixa muito bem: a hortifruti e a floricultura, que em geral a gente vê que são culturas com alto valor agregado e normalmente com áreas pequenas, áreas, né, restritas, e a gente vê que tem muita pulverização. Por exemplo, a gente aqui mesmo, a gente já teve safra de tomate e a pulverização era pulverização dia sim, dia sim, e aí que se encaixa muito bem o drone, né? Muitas vezes até para o próprio produtor ter o próprio drone, ou algum parceiro, prestador de serviço que esteja sempre indo lá realizar essas pulverizações. Mas são culturas que realmente demandam muito trabalho de pulverização, e aí o drone entra de bicuda, né? Porque o grande concorrente, digamos, né, nessas culturas do drone seria a aplicação costal. E o drone tem muito mais qualidade de pulverização, tem os logs de trabalho, tem toda a questão da operacionalidade, né? A gente consegue fazer muito mais hectares do que uma bomba costal, né? E justamente a questão de meio ambiente, onde o operador já não está mais dentro da área, já não tem aquele contato com os produtos. Então o drone se encaixou perfeitamente como uma luva dentro dessas culturas. E essencialmente é isso. Claro que existem diversas outras culturas que não foram mencionadas aqui, é só um geral das principais. Mas se você sentiu falta de alguma, se você quer que eu fale especificamente de alguma cultura que foi mencionada aqui, né, faça um vídeo só sobre ela, que ficaria com muito mais informações, né, sobre a cultura, utilizações, etc, né? Deixa no comentário que a gente dá uma avaliada para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então se você gostou, curte, compartilha, aperta o sininho,
comenta, etc. E valeu!